Infelizmente, ocupamos o 5º lugar no ranking de feminicídio, de acordo com a Organização das Nações Unidas. E os índices são alarmantes. Estima-se que 41% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Além disso, 3 em cada 5 mulheres sofrem ou sofrerão violência num relacionamento afetivo. Então, por isso que eu levantei essa bandeira, junto com quem já levanta essa bandeira há muitos anos, abri espaço e semanalmente eu quero falar sobre esse assunto, tá? Estou aqui hoje com a advogada especialista em Direito Penal e Violência Doméstica, fundadora do grupo lindo, O Limite do Amor, doutora Ana Bernal. Seja muito bem-vinda. Olá, Sabe Cláudia. que eu fico muito grata pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento com esta causa, porque é assim, diariamente que eu recebo mensagens de telespectadoras pedindo ajuda ou contando histórias que me emocionam, que me fazem chorar e eu às vezes fico atada. Agora eu já sei o que eu faço, né? Eu tenho te marcado, eu falo, vai para o Grupo Limite do Amor, conversa no Grupo Limite do Amor e esse trabalho está sendo maravilhoso. Cláudia, primeiro eu agradeço o espaço que você nos proporciona para falar de um assunto que ainda é tão difícil, porque não é levado a sério, caso contrário, ele já não seria tão difícil, mas a gratidão é imensa, porque aqui a gente não fala, aqui os trombones refletem. E eu penso, quando venho aqui, em especial, naquelas mulheres que não têm sequer um celular, não têm internet, mas elas têm televisão. Então, a informação para chegar até essas mulheres, por exemplo, áreas rurais, é fundamental, porque lá elas têm o sinal da televisão. Então, a gratidão nossa do Limite do Amor e de todas as mulheres é enorme por esse espaço que você nos abre. É muito bom estar aqui, é um prazer enorme, mas falamos de um tema que ainda é pesado, como você acabou de falar. Os números apontam ainda que as mulheres ainda têm medo de saber e de procurar os seus direitos. 41% das mulheres, para você ter ideia, não procura seus direitos por medo. É um número gigante. E durante todos os anos de atuação nessa área, o que eu mais percebia é que essas mulheres, algumas delas sequer têm conhecimento dos direitos que elas têm. Então, foi daí que veio essa vontade de ajudar essas mulheres para saber qual o direito que essa mulher tem e os caminhos que ela pode seguir. Agora, isso é cultural e o que é cultural nós também conseguimos desinstalar. Então, cabe a todos nós fazer o nosso papel, desinstalar essa cultura machista. Para isso, as mulheres têm que ter mais proximidade uma das outras e os homens têm que nos ouvir. Só que a boa notícia é que muitos homens já ouvem e já se empenham em diminuir esses números. Porque hoje, Cláudia, a sociedade não aceita mais aquele homem pacífico que apenas diz, eu não sou machista. E não fez nada. Então, ele tem que tomar uma atitude. De que forma? Falar com o seu amigo, quando ele tem atitudes machistas, falar com os amigos do clube, no clube de futebol, não permitir que se repitam aquelas ideias de que a mulher é inferior ao homem. Por quê? Porque o gênero é igual. Então, hoje em dia, quando se fala, são 3 palavras que a maioria das pessoas entende que elas são endemoniadas. É gênero, feminismo e empoderamento. O gênero, na verdade, é um termo sociológico para definir homem e mulher com papéis distintos. O fato de terem papéis distintos, porque nós somos diferentes, homens e mulheres, não quer dizer que essas diferenças diminuam ou inferiorizem a mulher, muito pelo contrário. Nós temos que respeitar essas diferenças e termos a equidade de gêneros, que nada mais é apoiar e dar à mulher os mesmos direitos que o homem tem. Já o empoderamento, uma palavra que vem do inglês, eu não gosto muito dela porque ela fala que a mulher tem que se empoderar da vida. Ela já tem a vida desde que nasceu, mas é algo que se usa também comumente como uma palavra de mulher. E o feminismo, então, quando você fala de feminismo, imediatamente as pessoas falam, isso é papo de mulher. É uma pena, Cláudia, que a gente ainda fale só para mulheres e nós sejamos a plateia, muitas vezes. Porque o feminismo nada mais ele surgiu no século XIX, um movimento de mulheres lutando pelos direitos políticos e sociais das mulheres. E hoje ainda temos a maior discriminação da mulher na política.
Pode ver aqui no Brasil, praticamente não temos, é um número minúsculo, mesmo com uma legislação que veio, obriga a alguns partidos terem o mínimo de mulheres para se filiarem e se candidatarem, as mulheres não são votadas. Poucas chegam lá. Então, as mulheres precisam votar nas mulheres. As mulheres precisam contratar mulheres. Porque uma mulher que não é contratada numa entrevista de emprego, por exemplo, que seja por não ter um bom currículo e não por ela ser mulher. Porque o que a mulher quer quando luta pelo feminismo é sair com a mesma paridade de armas e lutar de igual forma com o homem. Lutar, eu não digo lutar de uma luta. Lutar é conquistar o seu espaço, seja no mercado de trabalho, seja socialmente, em todos os lugares que ela deve estar, onde ela quiser. Até no lar, se ela assim optar. Mas que seja essa a decisão dela e não por obrigação. Que o casamento para a mulher não seja mais uma coisa fatídica. Ela faz o que ela entende que a faz feliz. Isso é ser mulher, isso é ter liberdade, isso é ter equidade de gênero. E não o que hoje a sociedade faz. Estigmatiza a mulher, supervalorizando o papel do homem, em detrimento da diminuição e da humilhação, muitas vezes, da mulher. Perfeito. Eu queria te propor uma coisa diferente hoje. Quero que você fale um pouquinho sobre como a gente vai distinguir um relacionamento saudável de um relacionamento abusivo e abrir as perguntas para a turma perguntar, porque aí a gente vai falar exatamente aquilo que elas estão precisando saber. E o bom, minha amiga, você que está em casa, é que a dúvida de uma é muito útil para a outra, então a gente tem que ficar aqui juntas. E se você hoje não vive nada dessa situação, aprenda para você poder fortalecer uma mulher, para você poder conversar com uma pessoa que passe pela sua vida, né? A gente precisa realmente dessa união. Então, vou te pedir 2 minutinhos para organizar essas perguntas e eu já volto aqui, tá bom, doutora? Combinado. E eu estava pensando nesse meio tempo, conversando, vendo a doutora Ana Bernal, que levanta essa bandeira tão lindamente. Puxa, homens, cadê vocês? Vocês que são líderes de tantos movimentos lindos, de ONGs, por que não lutar também pelo direito da mulher? Seria fantástico, né? Eu pedi pra gente começar falando quais são as diferenças de um relacionamento saudável para um abusivo. Cláudia, é uma linha muito tênue. Qual é o limite do amor? Freud já dizia, amar é olhar para o outro e ver a imagem do seu amor. Quando você ou a mulher olha para o outro e durante 5 dias ela só vê brigas, opressões e maus tratos, e durante 2 dias da semana ela tem recompensas, pedindo desculpas por tudo que foi feito naqueles 5 dias, com toda certeza ela está num relacionamento abusivo. Quais são as características? Lógico que pessoas são diferentes, tiveram vivências diferentes, mas, em regra, o que se repete em todas as mulheres que nós recebemos? O excesso de ciúmes do homem, o controle excessivo, aonde você foi, a que horas você vai, o isolamento da família. É comum a praticamente todos os relacionamentos abusivos afastar essa vítima da família. Essa vítima ser controlada para se afastar também das amizades, seja amizades masculinas, seja amizades femininas, bater objetos próximos a essa vítima para assustá-la, intimidá-la. Tudo isso são características de um relacionamento abusivo. O tom de voz, Cláudia, quando você se dirige para a mulher em tom de voz muito agressivo, mesmo que não hajam os palavrões, que as mulheres entendem, mas a agressão verbal não é só quando me xinga, não, quando xinga já pode até, dependendo do que fala, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. O tom de voz intimidador para essa mulher, isso também é muito comum, e essa mulher viver amedrontada. E o que ela precisa, na verdade, é tomar coragem para identificar qual tipo de relacionamento que ela está vivendo. Porque o relacionamento a 2, seja de homem e de mulheres, tem que ser saudável, tem que ser prazeroso para os 2. Agora, a mulher carrega uma responsabilidade muito grande de fazer dar certo o casamento, aquele núcleo familiar. Então, com isso, ela muitas vezes até identifica, mas ela protela tomar decisões por medo, aquele número que nós falamos lá atrás, 41% por medo, e muitas delas também
elas sentem que derrotaram, que falharam por não conseguir manter esse lar. Agora, Cláudia, elas têm que ter muita atenção, porque os números, e estes números que eu vou falar, são objetivos. Nós sabemos que 50% das vítimas sequer relatam para a família que sofreram violência. Imagina se isso chega a nível policial ou judicial. Não chega. Mas 22% da violência aumentou em São Paulo. De abril do ano passado a abril deste ano, as mortes das mulheres. Isso são números do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortes. Então, esse não tem como manipular, são cadáveres. São mulheres que morreram. Isso leva o Brasil ao 5º país que mais mata mulheres. São números tristes que, se a mulher não identificar o relacionamento abusivo, talvez a ocorrência seja o aumento, começar lá com moral, com psicológico, patrimonial, sexual, física, violência física e, por último, aquilo que a gente fala, o feminicídio, que é a morte anunciada. Por que a morte anunciada? Porque veio de um ciclo de violência que a mulher não pôs um fim e acaba vindo a óbito. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que a gente culturalmente vem dessa sociedade machista, né? Que eu já até falei aqui, isso é incutido na nossa cabeça desde criança. A interpretação que muitas religiões fazem de algumas passagens bíblicas também nos prendem, né? Tem um texto que fala: a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as mãos. Aí você pensa assim, gente, se eu sair de casa, eu estou destruindo tudo. Mas espera aí, a Bíblia também fala sobre violência. E quando você tem um relacionamento abusivo, que os seus filhos presenciam abuso, agressividade ou agressão física, essas cabecinhas todas também estão sendo destruídas. Quer dizer, isso também é destruir uma casa. Então, lembre-se que nada muda se você não mudar, isso é importante. Então, precisa se fortalecer, sim. Cláudia, é possível transformar? Talvez sim, talvez não, né? Mas você tem que entender que sabedoria não é ficar numa situação que está destruída, que está colocando seus filhos doentes, você doente, para manter uma casa de pé. Que casa é essa, né? Então é bom pensar nisso. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Na tela, vamos lá, a primeira delas. Como ajudar minha amiga? Ela morre de medo do marido e nunca disse, mas sabemos que ele bate nela. O que fazer? Foi o que eu acabei de falar há pouco. 41% das mulheres, por medo, não fazem nada. Todos nós temos a obrigação de denunciar quando existe a prática do crime. Bater em uma mulher é crime. O que você faz quando vê uma prática de crime? Ligue para 190, ligue para 180, chame um socorro. Isso é um dever moral de todos nós, dever legal de alguns, como do síndico, se aprovarem essa lei. Agora, o que não podemos é silenciar, Cláudia, porque justamente o agressor, ele se faz valer do som abafado de 4 paredes, do ambiente do lar, para fazer essas práticas. Agora, a gente pode fazer a denúncia, no caso, só sabendo que bate ou tem que ser na hora? Tem que pegar em flagrante? No caso de você socorrer uma mulher, é quando está acontecendo essa violência. Se ela já aconteceu ou a vítima relata para você que está em situação de violência, qual que deve ser a sua atitude? Ajudar essa mulher a se fortalecer, a se encorajar e a decidir o que for melhor para ela. Às vezes ela não quer naquele momento, mas o que nós não podemos é deixar de dar suporte a essa mulher. Nós recebemos mulheres no nosso grupo, Cláudia, que mesmo depois de elucidadas, entenderem tudo o que precisam fazer, elas preferem assim, olha, neste momento eu não quero. E a gente respeita isso, porque é a mulher que tem que decidir o momento que ela quer fazer essa denúncia. É fato, é fato. Agora, se ela está naquele momento de ocorrência de uma violência, nós não podemos silenciar, porque isso é um crime. Então, nós temos que imediatamente ligar para 190, 180, registro eletrônico, que hoje permitiu, por conta da pandemia, né? Façam um registro eletrônico, inclusive pedido de medidas. Semana passada, uma Vitória, uma cliente minha, e não é de baixa renda, é uma médica. Ela teve uma medida concedida em 24 horas de afastamento, porque ela perseguia com ameaças. Então, funciona, mas nós precisamos cobrar para que aconteça e a Lei Maria da Penha seja realmente aplicada
a essas vítimas. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela. Gostaria de saber se a lei só vale com quem mora junto. Na verdade, a violência doméstica, a palavra já diz, doméstica. Tem que haver uma relação doméstica, do lar. Não companheiros, como eu disse, pode ser de um tio, pode ser de um sobrinho, pode ser de um pai, de um padrasto. Relação doméstica e permanente, tá? Então, se é uma relação que foi uma vez só na casa, também não se caracteriza. Mas se for com uma pessoa que não tem relação doméstica, cabe, não se aplica a Lei Maria da Penha, mas se aplica a legislação penal. O que não pode é ficar em sofrimento nem numa situação de crime ou violência. Agora, se não mora junto, some, melhor ainda. Desaparece, que não vai prestar isso. Próxima pergunta na tela. Sempre amei muito meu marido e achava os ciúmes dele normal, mas está cada vez pior e não me sinto segura com ele. Tive medo de evoluir para agressão. Tenho medo de evoluir para agressão. Ciúmes é aquilo que eu falei, Cláudia. Denuncia a insegurança que a pessoa tem em relação à outra num começo, só que depois começa a ser controle. Então, se ela mesma percebeu que aumentou, provavelmente já há esse controle. O que essa mulher tem que perceber? Se ele está afastando ela da família, dos amigos. Cuidado nessa época de pandemia, muito comum eles afastarem totalmente da família, quase que um cárcere privado em razão da pandemia. Houve novas modalidades, inclusive, de violência nesse momento, não usar máscara, não se proteger, para passar o vírus para a família toda, não deixar a mulher usar máscara, os filhos, enfim. Então, os ciúmes é uma das características. O que essa mulher precisa analisar se todas as outras estão presentes ou não. Porque quando é só um ciúme, lógico que não é normal, Cláudia. O normal é você ter segurança daquilo que você está vivenciando. Pode ser que essa pessoa aceite um tratamento, se submeter a uma terapia para diminuir essa insegurança. Então, é caso a caso. Mas se ela quiser, ela pode nos procurar no @limite-do-amor. Teremos o maior prazer em ajudá-la e em tentar identificar se já se caracteriza ou não como uma relação abusiva, porque às vezes pode não ser ainda. Perfeito. Bom, eu quero conversar mais sobre esse assunto, mas por isso que eu já falei aqui com a produção. Semanalmente a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Vou te esperar em breve, porque é muito bom poder ajudar quem está em casa, né? Porque a gente não pode mais ser conivente com isso. Porque toda vez que a gente se cala, toda vez que a gente não abre espaço para esse tipo de conversa, até mesmo dentro da nossa casa, a gente está sendo conivente, né? Toda vez que a gente conta a história da Cinderela para nossa filha, a gente está sendo conivente. É isso mesmo, Cláudia. Deixa eu passar aqui os contatos da doutora Ana Bernal, o Instagram, O Limite do Amor. Eu sigo lá, pode seguir esse Instagram, O Limite do Amor, manda a mensagem que elas retornam, ou então, advogada Ana Bernal. Meus parabéns e mais uma vez, muito obrigada por esse trabalho lindo. Obrigada e parabéns a você por receber e levantar essa bandeira em conjunto com a gente. Obrigada. Tem gente perguntando, mas por que não contar a história da Cinderela? Gente, porque a Cinderela ela tinha que ser a mais linda do baile. Para com isso, a gente tem que ser mais linda que ninguém. A gente tem que estar bem com a gente, com as nossas amigas. A Cinderela tinha aquela rivalidade com as irmãs, lembra? E isso fica ensinando para as criancinhas que elas têm que ser a mais, que a mulher não é amiga de mulher. Opa! Mulher tem que ser amiga de mulher, tá bom? Se a gente não for, quem será?